Olá, amigos! Estamos entrando no ar pela coluna Conversa Tributária com Mauro Negruni, nesta segunda-feira, dia 14 de janeiro de 2019. Já quero avisar de antemão que essa é uma coluna gravada, nós não estamos ao vivo efetivamente, tá bem? Então, hoje nós vamos falar sobre o processo de robotização. Essa ideia é uma iniciativa da Decision IT. A gente está fazendo uma campanha sobre a robotização e a Decision IT resolveu fazer então a Semana da Robotização. Então hoje nós vamos entrar no ar com a coluna dia 14 de janeiro, e ao longo de toda essa semana nós vamos postar materiais e e-books e links sobre o processo de robotização na área contábil e tributária, que é do que normalmente falamos aqui, né? Na coluna Conversa Tributária com Mauro Negruni. Já está aparecendo nos papéis aí, né? Das minhas colinhas sobre os assuntos que a gente vai tratar. Tem um roteiro aqui para a gente poder conversar, tá bem? Então, assim, hoje também tem promoção, então nós vamos falar daqui a pouquinho sobre a promoção do livro. Essa que é uma edição especial, é uma edição da BSSP, 20 anos da Decision IT, que foi comemorada. E essa versão é uma versão exclusiva lançada no Conexão SPED, no Conexão SPED 2018. E também tivemos a data, a confirmação da data para o dia 17 de abril de 2019. Olha a informação em primeira mão para vocês. Dia 17 de abril, das 8 horas da manhã, normalmente nesse horário, mas é dia 17 de abril, nós estaremos realizando o Conexão SPED 2019, a quarta edição do Conexão SPED, onde nós vamos passar o dia discutindo o sistema público de escrituração digital. Depois a gente vai falar mais sobre isso, mas eu já queria dizer de antemão para vocês que hoje vai ter uma promoção para os clientes da Decision, para os clientes que fazem parte do clube de clientes da Decision IT. Nós vamos fazer então uma promoção com o livro Compliance Tributário, Práticas, Riscos e Atualidades. Também quero informar aqui que os clientes da Decision, que fazem parte do clube de clientes da Decision IT, já desde o dia 9 de janeiro, já tiveram acesso a essa coluna de forma exclusiva, tá bem? Então os clientes que receberam o link já acessaram, já puderam assistir de forma prévia, antecipadamente, essa coluna, tá? E para todos essa coluna está sendo veiculada então no Facebook, na coluna Conversa Tributária, hoje dia 14 de janeiro de 2019, né, de forma gravada, ok? Então já temos aí os primeiros anúncios, então vamos falar sobre aquilo que é a nossa matéria de hoje. Bom, quando a gente fala em robotização, vem muita coisa na cabeça das pessoas, né? A primeira delas é pensar num robozinho tipo robô físico, tipo aqueles robôs de filme de ficção científica, né? Então vai pensar num robozinho com tipo humanoide, né? Que caminha, tem pernas, tem braços e tudo mais, cabeça. Outros vão pensar numa caixinha que é um robô que faz alguma coisa. Outros vão pensar num robô de pintura, robô de solda da área de produção industrial e assim por diante, né? Então, a imaginação do ser humano, ainda bem, é muito fértil, e essa imaginação ela permite que qualquer pessoa imagine inúmeras hipóteses, tá?
Bom, o que nós vamos falar aqui para o âmbito da área tributária, para a área contábil tributária, nós vamos falar de programa robô. Os programas robôs, eles não são como os robôs físicos, algo que a gente vai colocar numa linha de montagem, onde então tem uma interação física com o ser humano, né? Física porque ele pinta, porque ele solda, porque ele monta, porque ele imprime, porque ele faz várias outras várias atividades, né? Substituindo a mão humana. Mas neste caso nós estamos falando aqui sobre a parte de robotização, onde os processos administrativos, nesse caso os processos contábeis e tributários, são automatizados através de programas robôs. Então realmente é um programa robô, realmente é um robô que faz a simulação do comportamento humano operando um computador. A diferença é que não tem nenhum braço físico teclando operando o mouse ou teclando no teclado, apertando as teclas do teclado, porque não precisa fazer isso, porque a gente tem recursos internos do próprio sistema operacional, do próprio computador, em que a gente consegue acionar as teclas sem acionar as teclas propriamente, né? Então isso faz uma boa diferença em termos da construção de um programa robô que não tem essa parte mecânica, essa parte que a gente chama de mecatrônica, que é a parte que vai interligar a parte eletrônica de sistemas, de sinais, com a parte física de um braço articulado que fosse teclar no teclado, apertar as teclas do teclado, tá bem? Então assim, para que a gente tenha um primeiro contato, para quem está tendo um primeiro contato, a gente precisa entender que a diferença e quando é que a gente caracteriza um processo ser robotizado, tá? Então assim, a robotização ela parte do pressuposto de que uma tarefa estava sendo realizada por um humano e este humano é substituído em parte ou na totalidade da execução daquela tarefa. Esse é o conceito mais comum que se encontra na literatura sobre robotização, tá? Então, o conceito que eu prefiro utilizar é um conceito do Bernard Mer, que em 2017 ele escreveu para a revista Forbes uma coisa que eu achei bastante interessante, assim. Sobre a robotização, ele coloca então os 4 Ds, Ds de dado, né? Que é o do, né? Que é uma tarefa chata, uma tarefa repetitiva, uma tarefa cansativa, né? O dirty, que é uma tarefa, pode ser uma tarefa suja, então um robô de limpeza, um robô que faz o aspirador de pó, o robô que faz limpeza do filtro do ar-condicionado ou dos dutos de ar-condicionado, né? O dangerous, ou seja, aquilo que é arriscado, que é perigoso, aqueles robôs que fazem desarme de mina, de bomba, de risco nas alturas, então aquilo que é perigoso para o ser humano, então é recomendável que a gente utilize um robô para fazer, né? E o dare, né? Aquilo que é o desejado, que é aquilo que é o simpático, aquilo que faz bem para a gente, né? Por exemplo, o processamento de um GPS, né? A gente quando está rodando um programa no celular, né? Quando a gente está rodando um programa no nosso celular de localizador, de um GPS, a gente está usando um programa robô que está processando as coordenadas captadas por um satélite, né? Ele capta as coordenadas pelo satélite para saber a localização e vai mapeando para saber se tem que entrar a X metros, a tantos quilômetros, alertas, eventualmente se for um GPS interativo ou se for um GPS estático. Então vai te guiando para te dizer, olha, tu está a tantos metros de dobrar à direita, dobrar à esquerda, de seguir reto, tem uma bifurcação e assim por diante. Então ele faz um mapeamento, né? Ele pega um mapa físico, um mapa lógico do ambiente e coloca pela localização, insere o processamento
geofísico, né? Ou seja, ele pega um mapa lógico e coloca e a gente enxerga como se fosse um mapa físico. Ele diz, olha, a tantos metros tu tem uma bifurcação à direita, uma bifurcação à esquerda, e a gente olha e tem aquela bifurcação, porque ele pega o mapa lógico e a gente está olhando para o mapa físico, né? Eles precisam, obviamente, ser coincidentes, né? Aqueles casos em que alguns GPS têm aquele botãozinho, aquele ícone de apontar um erro, né? Dizer, olha, isso aqui não existe efetivamente, tal, ou a rua trocou de mão, ela era num determinado sentido, passou a ser outro sentido e assim por diante. E com isso, os robôs, então, fazem aquele papel do ser humano de se localizar, né? No caso do GPS, no caso de um robô que dispensa a mão humana para fazer o desarme de uma bomba e assim por diante, né? Para utilizar um armamento, enfim, para usar uma pistola de solda, uma pistola de pintura, enfim, para qualquer atividade que anteriormente era realizada por uma pessoa. Cabe a gente também aqui falar em relação à robotização, porque muitas vezes a gente fala em robotização e a primeira coisa que vem na cabeça de alguém é o custo. Eu vou trocar pessoas por um programa robô ou por um robô físico, e este programa robô ele passa a fazer aquele trabalho que as pessoas faziam e, portanto, eu não pago mais para as pessoas, então eu vou ter uma redução de custo. Gente, não me agrada, a mim pessoalmente, não me agrada essa abordagem, porque utilizar robôs é muito mais do que isso, muito mais do que isso. Eu não vou ter o custo das pessoas, mas há máquinas que, se a gente fosse calcular apenas o custo da máquina em relação às pessoas, o custo da mão de obra, da manutenção da mão de obra, o custo da aquisição da máquina mais a manutenção da máquina, a máquina ainda assim é mais cara. Então, assim, mas e por que as pessoas investem então num processo de robotização? Não é sempre que isso acontece. O mais comum é o contrário. É colocar um robô que permita uma redução de custo. Tá? Uma redução de custo que às vezes e muitas vezes uma redução de custo de pessoas. Pessoas, os encargos, né? Tudo aquilo que incide sobre o trabalho. Né? Todos aqueles custos que incidem sobre a contratação de uma mão de obra. Mas, né, eu não preciso de um headhunter, por exemplo, para fazer a contratação de um robô. Né? Claro que eu vou ter uma visita técnica, claro que eu vou ter que estudar os manuais do robô, claro que eu vou ter que aprender a configurar, eu vou ter que aprender a lidar com aquele robô, ou com aquele programa robô, mas eu não vou ter o custo de um headhunter, o custo de contratação e assim por diante. Né? Bem, então assim, já tem pesquisas nessa área, e uma das pesquisas bastante interessante é uma pesquisa da Organização Mundial do Trabalho, né, a OIT, que fez uma pesquisa em 2016 no Sudeste Asiático, em que a diretora do escritório da OIT no Sudeste Asiático, a Débora France Massin, ela fez uma afirmação bastante interessante, a percepção. Aqui eu estou colocando supra-sumo, se vocês procurarem na internet por essa pesquisa, vocês vão ver assim, muito mais dados. Né? Mas uma das afirmações que a Débora fez é a seguinte: a vantagem competitiva, até notei aqui, a vantagem competitiva não é apenas redução de custos, mas toda melhoria de processo. Eu acho que aí está o grande ganho, efetivamente, da utilização dos robôs. Por quê? Porque quando a gente tem efetivamente a utilização de um robô que permita a organização, a estandardização, ou seja, fazer um processo de forma estándar, sempre de forma repetitiva, mesmo que tenha tomadas de decisões, mesmo que com inteligência artificial, e depois nós vamos falar um pouquinho sobre essas diferenças de inteligência artificial, RPA, robotização, automação, tem algumas nuances sobre isso, mas efetivamente essa
padronização dos processos passa a ser algo muito interessante para as empresas, para as organizações como um todo. Porque passa a ser distinto o processo que é executado sempre da mesma forma e com a robotização do processo. A gente consegue fazer essa estandartização. Tá? Por quê? Porque tudo já é programado previamente de como vão funcionar e quais as decisões que estão na alçada do robô fazer e, portanto, aquilo que foge ao trabalho burro do robô, ele passa a não ter a tomada de decisão. Né? E isso cabe a quem programa o robô, a quem constrói o robô. Que nível de decisão que o robô vai fazer. Com inteligência artificial, por exemplo, a gente pode fazer o nosso robô aprender e tomar novas decisões. Agora, nós queremos a tomada dessas decisões, aí nós caímos no âmbito do contábil tributário, naquilo que é o Dangerous, né? do Bernard Mayer, que é eu vou querer correr esse risco, eu vou atribuir ao robô uma tomada de decisão. Imagina que eu estou fazendo uma apuração de um tributo e porventura dá alguma coisa que parece não estar adequada. O robô detecta isso e ao invés de sinalizar para um humano, fazer uma análise daquela situação que saiu do padrão, daquilo que era o esperado, ele está instruído a tomar uma decisão. Puxa, no âmbito contábil tributário, isso pode ter reflexos razoáveis, por isso se coloca essa questão do risco, do dangerous, do arriscado, né? Que pode ser um risco físico, pode ser um risco financeiro, pode ser uma série de situações. Né? Imagina um robô que está monitorando a administração de um medicamento em um paciente. Então, assim, bom, os parâmetros são esses. Se alguma coisa disso sair os batimentos, a pressão arterial, ou seja o que for, dilatação da pupila, isso ou aquilo, do paciente, opa, bipa, chama na central um médico, faz alguma coisa. Porque deixar essa tomada de decisão para o robô de, se ele, enfim, eu não entendo de medicina, mas a tomada de decisão ela pode ser muito arriscada com os parâmetros apenas daquilo que o robô tem. Claro, né, meus amigos, que a tecnologia está evoluindo tanto que mais dia, menos dia, talvez a gente possa ter alguns artifícios da inteligência artificial que nos permitam tomar cada vez decisões mais seguras, porque nós estamos incipientes, apesar de ser datado lá da década de 50, as primeiras experiências de inteligência artificial, as primeiras teorias sobre inteligência artificial, a gente não tinha a capacidade de processamento naquela época. Hoje, com a capacidade de processamento que a gente tem, a gente consegue aplicar muitas das teorias que não são de hoje, são lá da década de 50, inclusive. Tá? Mas, claro, com a capacidade de processamento que nós temos hoje, bombou, né? Vale a pena a gente utilizar robô. Mas eu ainda acho e acredito mesmo que o principal benefício para as organizações ele vai muito além dessa redução palpável do custo com pessoas. Tá? E isso a gente experimenta na prática. Nós aqui da Decision IT, que é a empresa da qual eu sou diretor de conhecimento e tecnologia e das quais eu participo orgulhosamente de vários projetos aqui, seja com Decision Expert, seja com o Workmatic Pro, com o motor tributário, com o Notamax, que são produtos que nós produzimos e comercializamos, a gente tem um carinho enorme por este processo de robotização que a gente incluiu no Workmatic, que é o nosso produto que incorpora esse processo de robotização. Bom, então aí a gente precisa primeiro definir o seguinte: que nível de robotização a gente precisa ter nos processos contábeis administrativos? Nós precisamos ter aplicação de inteligência massiva, de inteligência artificial? É desejável que os robôs que suportam e que apoiam a área
de tributário contábil, que esses robôs tenham tomada de decisão, ou a gente, na verdade, precisa da própria, daquilo que a gente chama de RPA, que é o Robotic Process Automation, que é o processamento automático do processo. Ou seja, eu estabeleço qual é o processo e depois eu automatizo esse processo, a repetição desse processo através de um robô. Então, de um programa robô que vai interagir com outros programas num determinado ambiente computacional, geralmente num computador, tá? Eventualmente em alguns outros artifícios, alguns outros artefatos, mas em geral, dentro do próprio computador, a gente consegue, para o ambiente contábil tributário, fazer o RPA. Então, o que a gente usa, nós aqui da Decision usamos? Estou falando pelo nosso processo, porque ainda hoje há muito segredo industrial. Então, todas as empresas que criam seus robôs, em geral, não colocam informações de forma pública sobre seus processos de criação. Normal. Por quê? Porque eu tenho todo um segredo industrial de um caminho que ainda não é um caminho muito simples de ser trilhado. Então, os pioneiros sempre colocam sob segredo as suas criações. Mas nós aqui na Decision, aquilo que eu vou falar para vocês aqui, é algo que até a gente já coloca isso no site, já coloca. Então, a gente tem uma combinação de tecnologias e de metodologias onde a gente, e isso é muito comum também quando a gente está falando sobre robotização, porque a gente tem vários mecanismos e várias metodologias que se aplicam a um determinado caso, a um processo e a outro. E nós aqui fazemos isso mesmo, a gente combina combina algumas, não muitas, mas algumas metodologias e algumas tecnologias para a gente poder acionar as rotinas que são comuns de serem utilizadas no ambiente contábil e tributário. Tá? Eu vou dar uma ideia para vocês assim. Então, por exemplo, nós conseguimos fazer com os nossos robôs o registro da FCI. Então, nós temos um processo robotizado, onde a gente pega a ficha de conteúdo importado do ERP ou da nossa solução fiscal, pegamos os dados desta ficha de conteúdo importado, levamos para o site da Cefaz de São Paulo, pegamos a informação do protocolo, trazemos para a nossa base, aguardamos algum tempinho parametrizado, configurado, levamos para a consulta e buscamos o número da FCI. Isso a gente faz totalmente de forma automatizada, automática, não precisa mão humana para fazer isso. Pegamos este número e devolvemos para o sistema ERP, o sistema de controle, o sistema de operação normal da empresa, o SAP, o Infor, um Oracle, um Microsoft AX, enfim, estou citando alguns aqui que a gente tem integração, devolve e o próprio ERP absorve essa informação e guarda lá que aquele produto tem aquele novo número de FCI. Isso pode rodar de hora em hora, de minuto em minuto. A partir do momento em que eu tenho uma nova FCI, o robô pode estar escutando, pode estar vendo, pode estar lendo e desta forma ele fica sendo abastecido de informação suficiente para que ele possa fazer a tomada de decisão de disparar o processo. Mas e se cair a internet? Se cair a internet, o robô já está instruído a aguardar, ele vai aguardar X tempo, vai tentar de novo. O número de tentativas ele pode fazer parametrizado, então se ele vai fazer uma vez, se ele vai fazer duas, se ele vai fazer três, se ele vai, a partir da terceira, ele vai aumentar o intervalo para poder ficar testando mais espaçadamente, vai mandar um e-mail, vai mandar um SMS, vai avisar alguém, não vai avisar alguém, vai avisar alguém só a partir da 20ª tentativa e assim por diante. Então, tudo isso a gente pode parametrizar, configurar,
estabelecer essa relação com o robô, e esta relação é executada então de forma sistematizada. Isso é uma forma de fazer, a gente faz isso hoje com o nosso robô, utilizando o nosso robô com outros softwares, né? Não necessariamente os outros produtos da Decision, né? Que é uma pergunta muito comum. Ah, mas o robô precisa ter o Decision SPED para fazer o livro? Não, ele não precisa. E mesmo assim a gente consegue fazer a automação do processo de geração do livro digital, da FD ICMS-PI, da FD Contribuições, das escriturações da ECD, da ECF, faz a geração do livro, chama o programa validador da Receita Federal para fazer as validações do SPED, né? E aí, a partir disso, roda e o robô passa a enxergar, entre aspas, né? Porque enxergar é forte, mas ele passa a enxergar o resultado da validação do programa do PVA. Por exemplo, na FD ICMS-PI, a partir do momento, ou da FD Contribuições, a partir do momento em que ele roda e não dá nenhum erro de estrutura e tudo mais, que aquele livro foi validado com sucesso, ele permite que você gere um livro de apuração, um resumo, né, na FD Contribuições, e aí com aquele livro de apuração, aquele relatório, aquele PDF, a gente consegue fazer algumas coisas. Por exemplo, saber que deu certo, então aquele relatório de validação, aquele relatório de controle, de resumo da apuração, a gente gera um PDF, gera um determinado diretório, manda por e-mail, avisa que gerou e assim por diante. A gente pode também, quando dá erro, a gente detecta, até porque o PVA dá um aviso na tela, avisando, olha, deram erros de validação. Ah, deu erro de validação? Opa, então são avisos ou são erros? Ah, eu quero ver os avisos, eu quero ver os erros. Onde é que clica na tela? Isso a gente define para o robô. O robô toma aquilo como seu procedimento normal e gera o relatório de validação e manda por e-mail, salva num determinado diretório e assim por diante. Então, todas as rotinas de apuração dos tributos, a gente consegue fazer a geração do livro, fazer a submissão ao PVA e buscar o resultado e informar os usuários. E o melhor disso, que é o que a gente normalmente faz aqui na Decision, na nossa metodologia de implantação dos robôs. A gente roda isso durante a noite. Então, esse processo, né? Claro que o robô está fazendo várias coisas, é o mesmo robô que faz várias coisas. Então, ele está fazendo FCI durante o dia, durante a noite, durante a madrugada, mas ele também está durante a noite, madrugada, fazendo geração de livro, fazendo backup de banco de dados. Nós temos clientes que utilizam o nosso robô para fazer backup de banco de dados. Então, ele vai lá, tira o banco de dados do ar, faz o backup, sobe o banco, manda um e-mail dizendo se conseguiu, se não conseguiu, enfim, para quê? Para que um humano no outro dia possa dizer, olha, essa noite não rodou o backup. Por que não rodou o backup? Ah, ele foi baixar o banco de dados não baixou, ele não conseguiu tirar o banco de dados e assim por diante. Tem outros clientes que utilizam para fazer integração entre sistemas, então a gente tem um robô, eu estou colocando aqui o caso que nós da Decision fazemos no nosso dia a dia nos projetos aí, que são projetos que a gente tem executado já há algum tempo, né? Então, através do nosso robô. Então, assim, a integração também, eu preciso pegar um dado de um determinado sistema e trazer para o outro sistema. Mas então vocês fazem a integração? Não, quem faz a integração são os analistas que desenvolvem a extração de um lado e a carga do outro lado, né? Então, tira de um lugar, ou copia de um lugar e carrega no outro. Muito bem. Ou esse sistema produziu alguma informação, folha de pagamento, produziu a informação da contabilização, essas informações de contabilização têm que ir lá para o sistema de contabilidade. Quem que pode fazer esse trabalho? O nosso robô. Entendem? Um robô, né? Pega esse dado, traz para o outro sistema. Para quê? Para que de forma automática, sistemática,
agendada, controlada, possa sempre executar. Ah, mas se eu precisar executar de novo? Se precisar executar de novo, o robô vai lá e executa de novo. Então, eu tenho mecanismos de sensibilização para a informação que o robô pode enxergar, entre aspas sempre, né? Ou se sensibilizar, e com isso ele permitir que você execute mais uma vez, como um humano faria. Como eu disse, né? É a tarefa repetitiva que um humano faria. Geralmente uma tarefa repetitiva, chata e assim por diante, né? Então, os nossos robôs aí fazem geração de planilhas, backup de banco, já falei, cálculo do IRPJ mensal. Então, tem clientes nossos que têm Decision Dispatch, que faz o cálculo do IRPJ mensal, integrado com a ECF e outras coisas, e o robô, todos os meses, no dia determinado X, quando a contabilidade já está fechada, então já tem todo um processo arquitetado para que o robô, num determinado dia específico, após o fechamento da contabilidade, pegue os dados, carregue para dentro do módulo de RPJ, dispare os cálculos, faça o cálculo do controle, a apuração do IRPJ da CSL mensal e gere os relatórios e disponibilize para o contador. Ou seja, isso já está de forma parametrizada no Decision Dispatch e no robô para que o robô simplesmente execute. Eu costumo comparar os robôs, os processos de programa robô, como maestro. Né? Então, assim, como é que funciona isso? É mais ou menos, imagina uma orquestra, nessa orquestra tem 50 músicos, 70 músicos, e tu tem um maestro. O maestro não toca nenhum instrumento, que é o caso do robô. Ele de si não toca nenhum instrumento, ele não faz cálculo, ele não é um PVA, ele não é um site, ele não é nada disso, mas ele faz todo o resto funcionar. Então, na integração, por exemplo, ele faz a integração? Não, ele aciona o processo de integração, mas o processo de integração tem que estar criado. Quando ele faz esse acionamento, como faria um humano, ele fica monitorando para ver se o dado que saiu daqui chegou no seu destino. E como é que eu faço? Eu tenho rotina de conciliação nesse sistema aqui. Muito bem, então esse sistema original manda a informação, manda os totalizadores e eu aqui do outro lado faço o cheque desses totalizadores. Bacana, saiu X e aqui chegou X? Chegou X. Bom, então saiu X, chegou X, está tudo certo, está tudo bacana. O que a gente faz? Manda um e-mail dizendo deu certo. Não manda e-mail, só manda e-mail de exceção quando deu errado. Enfim, atualiza um painel de controle, bota lá uma marquinha dizendo ficou verde, ficou amarelo, porque trouxe o dado, mas não bateu, ou vermelho, porque nem sequer executou, e assim por diante. Tá? Então, são inúmeras possibilidades desde que a gente treine o robô, desde que a gente ensine o robô o que é para fazer. Mais ou menos como se você pegasse o seu filho de 8 anos de idade, colocasse dentro da empresa e diga assim, agora o que precisa ser feito é assim. Bom, tu vai fazer assim, se der isso aqui errado, tu faz assado, se tu fizer assim, é exatamente assim que a gente treina os robôs, tá bem? No nosso caso, tá? Existem inúmeros tipos de robôs, inclusive alguns que são tão limitados que não é o robô que se adapta à minha rotina. É o meu processo que tem que se adaptar ao robô, porque ele faz sempre do mesmo jeito. Ele não aprende nada, então ele só executa. No nosso caso não é bem assim, tá? Estou falando pelo nosso caso aqui da Decision IT, que a gente executa processos de robotização. Tá? Então, e aí o pessoal me diz, mas Mauro, qual é efetivamente a vantagem que tem? Bom, a primeira vantagem que tem, como eu falei para vocês, a vantagem não é uma questão de redução de custo, não é redução de trabalho, porque o trabalho vai ser executado só de uma forma muito mais organizada, célere e padronizada. Então, assim, a própria organização da rotina contábil tributária fica absurdamente facilitada. Por quê? Porque a gente coloca todos os processos encadeados.
Então, assim, eu tenho que ter o fechamento contábil para poder ter o fechamento contábil, eu tenho que ter o fechamento tributário. Aí o fechamento tributário eu tenho que ter dos indiretos, para depois fazer o fechamento contábil, para depois fazer o dos diretos e assim por diante. Então, tudo isso a gente vai mapeando, ensinando para o robô como é a organização. Inclusive, a gente deixa isso catalogado dentro do sistema para que tanto o robô quanto o humano que gerencia o robô possa enxergar. Então, isso é uma grande vantagem, porque qualquer um que entenda minimamente como operar o robô, ele vai enxergar como funciona a rotina contábil tributária daquela organização. Eu tenho a documentação toda dos processos, porque aí assim eu tenho o encadeamento, quem roda antes de quem, quando roda e assim por diante. Então eu tenho todo o encadeamento, então eu tenho uma documentação, é como se fosse uma fotografia de como funciona o meu sistema, que não é desenhado num fluxo. Né? E ele é vivo, então assim, se amanhã ou depois apareceu mais uma obrigação que eu preciso fazer antes, ou mais um cheque que eu preciso fazer antes, ou mais um relatório que eu preciso emitir, logo após fazer tal coisa, e assim por diante. Se ela der certo, se deu negativo tem que fazer assim, se deu positivo tem que fazer de outra forma, e assim por diante. Isso vai alterando, só que a gente vai fazendo na configuração do robô e, portanto, isso é uma coisa viva, fica super atualizado. Né? A gente fica com processos independentes de pessoas, e não é de pessoas porque elas não executam, mas não são mais dependentes do conhecimento da execução sobre a rotina. Então, eu tenho... O processo roda como um todo de forma automática, e as pessoas trabalham nas suas exceções apenas. Eu não tenho mais aquele... mas o fulano tem uma planilha onde ele faz isso, ele faz aquilo. Tira o fulano e a sua planilha, a empresa para. Né? Então, o fulano só pode tirar férias quando no período X, porque só o fulano sabe executar tal coisa. Isso acaba quando a gente coloca um robô. Né? Claro que a análise sobre aquele determinado assunto, sobre aquela determinada rotina, continua sendo do fulano, e o domínio de conhecimento continua sendo do fulano. A diferença é que a execução passa a ser por um robô. Né? Isso faz com que eu tenha liberação, que é um custo muito alto para as empresas, de contratar analistas para serem, na verdade, operacionais. Então, o analista não faz análise, ele passa a fazer todo o trabalho operacional, o que é muito mais caro para a empresa. Então, efetivamente, o analista vai trabalhar. Fora que ele passa a ter uma motivação, né? Porque ele foi contratado para ser um analista e não para ficar fazendo geração de livro, passando no PVA e coisas do gênero. Haja motivação, né? Como eu brinco, terminou dia 1º, ou dia 10, ou dia 15, terminou a entrega das obrigações, o que acontece? Começa o mês de novo tributário, né? Do zero. Começa do zero, porque se o mês passado eu tive que entregar 150 filiais de FD, ICMS, PI, esse mês eu vou ter que entregar, se não abriu nenhuma nova e não fechou, 150 de novo. Então, assim, quantos dias eu tenho? 150, então, cara, tu vai entregar 150 livros todo mês. E começa tudo de novo. Onde é que está a criatividade do trabalho? Onde é que está o prazer deste trabalho? Então, tem que buscar alguma motivação, porque o cara vai dizer, vai começar a querer muito pegar a planilha e ficar gerando filial 1, filial 2, filial 3, filial 4. Puxa, isso... Haja paciência, para não dizer outra coisa, né, meus amigos? Então aqui nós estamos na coluna Conversa Tributária com Mauro Negruni, eu invertei o nome, né, mas Conversa Tributária com Mauro Negruni. Hoje é uma coluna gravada, tá? Bom, vocês podem colocar seus comentários, pode dizer de onde está assistindo, pode fazer suas perguntas, porque a gente vai responder assim que pudermos. Nós vamos responder as suas perguntas através da publicação aqui na coluna Conversa Tributária com Mauro Negruni. Então pode deixar seus comentários. Lembrando que os clientes do Clube de Clientes da Decision IT já acessaram este conteúdo a partir do dia 9, né? Então a partir do dia 9 de janeiro já está disponível este conteúdo, já estava disponível esse conteúdo, né? E para os demais frequentadores da coluna, a partir então do dia 14 de janeiro, que é o dia que estamos veiculando essa coluna gravada. Tá bem? Bom, para encerrar então, meus amigos, eu quero colocar para vocês que quem tiver aí alguma
necessidade e queira fazer um contato com a equipe da Decision IT para validar se pode utilizar o robô em alguma determinada funcionalidade, ou queira, enfim, contar com mais informações, porque aqui eu estou fazendo uma coisa muito resumida, né, sobre essa semana da robotização que a Decision IT está promovendo a partir do dia 14 de janeiro até o final da semana. Vocês podem mandar um e-mail, é uma das formas de contato, né? Claro, www.decisionit.com.br, e lá vocês vão ter outras informações sobre os nossos produtos e serviços. Mas quem tiver algum interesse e queira conversar um pouco mais sobre os nossos robôs, pode mandar um e-mail para comercial@decisionit, tudo junto, decision de decisão em inglês, IT de informação e tecnologia, fica decisionit.com.br. Então aí a partir daí vocês podem mandar um e-mail solicitando informações, estimativa de prazo de implantação, quais são os robôs que estão disponíveis, enfim, olha, eu tenho a necessidade de X, o robô pode me ajudar, meu ambiente é um ambiente Y, pode, o Mauro não falou sobre isso na coluna, mas eu posso utilizar e assim por diante, tá? Então vocês podem fazer todas as perguntas que vocês quiserem através do comercial @decisionit.com.br, decisionit.com.br, tá bem? Bom, quero fazer um convite para vocês muito especial para no dia 17 de abril de 2019 estar no maior evento sobre o Sistema Público de Escrituração Digital, o SPED, em Porto Alegre, no Teatro Sierre. É um evento muito bacana. Vocês podem olhar as imagens dos vídeos que tem no YouTube, no canal da Decision IT. Vocês procuram lá decisionit.com.br ou Decision IT, Conexão SPED, vocês vão ver alguns vídeos das edições passadas. São vídeos com palestras inteiras que foram proferidas nos anos anteriores, tá bem? Então, dia 17 de abril é o maior evento sobre SPED no Brasil. Participação, vocês podem olhar pelos próprios vídeos, participação de muita gente boa, com muita informação de qualidade, dando as diretrizes do SPED e esclarecimentos públicos, porque depois os vídeos são postados, mas esclarecimentos públicos ao vivo. Então, assim, para ter a oportunidade de poder fazer uma pergunta diretamente para um palestrante especialista em um determinado assunto, né, sobre e-social, sobre REINF, sobre bloco K, sobre recuperação de CMS, enfim, sobre nota fiscal eletrônica, sobre documentos eletrônicos, né? E para os clientes da Decision, do clube de clientes da Decision IT, que tem acesso a partir do dia 9 de janeiro, nós vamos fazer o seguinte: para o primeiro que responder a pergunta qual é o nome do produto que faz a robotização dos processos contábeis e tributários da Decision IT, o primeiro que responder o nome correto, com todas as letrinhas, ele vai receber de presente um livro autografado pelo Mauro Negruni, dessa edição especial que foi lançado no Conexão SPED de 2018. Na terceira edição do Conexão SPED, nós lançamos este livro, a BSSP e a Decision IT. Foi uma edição especial, onde este livro foi lançado em primeiríssima mão, tá? Então, o Conexão SPED é disparado o maior evento sobre SPED no Brasil. Não sou eu que digo isso, apesar de ser o coordenador científico do evento, mas toda a mídia especializada coloca como
essa categoria para o nosso evento, tá bem? Então, o primeiro cliente do clube de clientes da Decision IT que responder qual é o nome do produto da Decision que faz a robotização vai receber de presente este livro aqui, ok? Então é uma promoção, não é um sorteio e é exclusivo. Esse cara aqui, este exemplar aqui é exclusivo para os clientes da Decision IT, ok? A Decision IT também está publicando materiais neste link que vocês estão enxergando aqui embaixo, onde vocês clicando no link vocês podem baixar outros materiais. E esses outros materiais são disponibilizados de forma gratuita sobre processos de robotização. Tá? Então, são materiais sobre robotização naquela semana que eu estou colocando para vocês aqui, que começa no dia 14 de janeiro, que é sobre robotização. Tá bem? Quando vocês estiverem assistindo este vídeo, eu estarei viajando de férias, tá? Não vou dizer o destino, mas depois na volta certamente nós vamos fazer alguma informação para vocês, trazendo algumas informações peculiares ao destino onde eu vou e trazendo a questão tributária deste país, tá bem? É uma viagem internacional, então aí eu trago qual é o modelo tributário e também algumas curiosidades tributárias sobre esse país para onde eu vou. Tá bem, meus amigos? Olha, um grande abraço para vocês, um 2019 de arrasar, muita saúde para todo mundo e um beijo para todos que estão aqui nos assistindo e que pensem na possibilidade de trazer um robô para dentro da sua organização, de forma que você possa, dentro da sua empresa, dentro da sua corporação, especialmente os clientes corporativos, as organizações corporativas, né? Porque são processos que merecem atenção e padronização, né? Especialmente para trazer segurança fiscal, onde é executado sempre da mesma forma. Isso é bastante importante quando a gente fala sobre a segurança fiscal, né? Então, assim, hoje foi executado desse jeito, mês passado foi executado de outro jeito, há 3 meses atrás foi executado de outra forma. Isso, quando a gente faz a sistematização através de um robô, fica muito melhor, muito mais harmônico o ambiente. Tá bem, meus amigos? Um grande beijo, um 2019 show de bola para todo mundo e a gente se vê, então, no retorno das minhas férias. Um abração, um beijo e até lá!